Evangelho de João, capítulo de número 3. Um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia. Relata o encontro de Jesus com Nicodemos, o grande doutor da lei. Jesus vai colocar algo importantíssimo para entender a nossa vida espiritual e a nossa fé em Jesus. Capítulo de número 3, abra bem a sua Bíblia, pegue uma caneta para você marcar, verso de número 5. O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 5, a Bíblia diz: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Verso 8, leiam todos comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está apresentando uma ideia nova. Por favor, me escute. É a ideia de que o homem precisa passar por um processo de novo nascimento. Não basta nascer uma vez só. É preciso nascer de novo. E ele diz assim, não se pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele fala de dois modelos de nascimento: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água, do que está falando? De nascer da tua mãe, do dia do parto, do dia que você nasceu. Nascer da água, dia 30 de abril de 1977, às 20 horas e 20 minutos, na Santa Casa de Misericórdia de Suzano, a dona Julieta Aparecida Vertulo deu à luz a um menino. Naquele dia, eu nasci, ficou registrado. O que fez minha mãe ir para o hospital? O que levou minha mãe a saber que aquele era o dia, aquela era a hora? Foi quando, de repente, uma enxurrada de água desce. E ela diz: vai nascer. Então, com esse sinal da água, nasci. Primeiro nascimento. Nasceu da água. Mas ele diz: se não nascer da água e do Espírito. A Bíblia diz que eu estava morto. Embora nascido vivo na carne, eu nasci morto no Espírito. Porque embora fosse o bebezinho, coisa mais lindinha do mundo. Pergunta para minha mãe se ela não vai falar isso. É assim que ela me contou essa história. Embora lindo, perfeito, todos nós carecemos da glória de Deus, porque todos pecaram. Então, aos meus 11 anos de idade,
Eu entreguei minha vida para Jesus. E eu, 11 anos antes, havia nascido da água. 11 anos depois, eu nasci do Espírito. E a partir de então, eu pude conhecer e descobrir o reino de Deus. E a minha vida não foi comum a partir daí, porque ela não era mais o curso da vida natural, mas ela foi influenciada pela vida espiritual. O que a gente está pontuando aqui, quem está comigo? Está comigo? É um texto muito simples da palavra de Deus. Nascer da água, seu nascimento, dia do parto. Nascer do Espírito, o dia que você conhece Jesus. E Jesus vai dizer isso aqui, volta para o texto, só para a gente entender. E ele vai dizer assim no verso 6, vou te explicar. Ele diz assim, no 5 ele diz, o que nascer da água e do Espírito. Aí ele vai dizer, vou explicar para você. Nascido da carne é carne, e nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o 6 explica o 5. Ele coloca 2 nascimentos, água e Espírito, e aí no 6 ele explica, água, carne, Espírito, Espírito. Então ele está dizendo que nós temos 2 naturezas, a natureza da carne e a natureza do Espírito. Quem está comigo? Levante a mão e diga, 2 naturezas. Diga forte, 2 naturezas. Natureza da carne, natureza do Espírito. A Bíblia diz, no capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso de número 21, ela começa a nos ensinar e ela vai dizer que a carne milita contra o Espírito e um se opõe ao outro, ou seja, eu tenho em mim 2 naturezas que não combinam. Eu tenho em mim 2 naturezas que disputam o governo da minha vida. Quem está comigo? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero, não faço, e o mal que não quero, quando vi, já fiz. O que ele está dizendo? Eu tenho uma natureza carnal, que me leva ao pecado, no mesmo tempo que tenho uma natureza espiritual, que me leva ao reino de Deus. Ou seja, nós vivemos em 2 naturezas conflitantes. Quem vai ganhar essa parada? A resposta simplificada é essa, porque eu preciso avançar, porque esse é o nosso tema de hoje. Eu só estou te apresentando umas ideias. A resposta simplificada é essa: a natureza melhor alimentada vence. Repete comigo: a natureza melhor alimentada vence. Agora igual o coral da Mônica, vamos lá? Não dá para vencer. Ô Espírito Santo, eu preciso ir para outra parte, vamos lá. Não dá para vencer comendo aqui o arrozinho e feijão que a gente serve no domingo, mas passar a semana inteira se alimentando de porcaria. Gostei desse meu Deus aí, hein? Vai nessa que vai dar sucesso isso aí. Vamos lá. Então o que você precisa é entender que aqui eu estou te provocando a se alimentar.
a abrir tua Bíblia todo dia, a ouvir sermão todo dia, a cantar louvor todo dia, a orar todo dia, a consagrar a tua vida, porque a natureza melhor alimentada vence. Grita comigo, a natureza melhor alimentada vence. E aqui eu começo a chegar no ponto que eu queria com vocês. Você quer viver a vida no modelo da natureza carnal? Ou você quer viver a vida no modelo da natureza espiritual? Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 5, que disse Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer da água, primeira natureza, e do Espírito, segunda natureza. Então existe uma natureza que é como um rio. Existe uma natureza que é como um rio. Como é que nasce um rio? Uma nascente, uma mina d'água, um veio d'água que rompe, sai debaixo de uma rocha, brota num olho d'água em algum lugar qualquer, e esse rio vai tomando o seu curso. A natureza do rio é previsível. Diga comigo, a natureza do rio é previsível. Você sabe onde o rio nasce e você sabe onde ele termina. Há 60 anos atrás, quase 70, a minha mãe brincava nessas redondezas aqui onde a igreja foi construída. Ela já estava pondo o pé e tomando posse para nós. A mamãe brincava aqui nesses terrenos. E o rio Una estava correndo aí. 70 anos atrás. A gente sabe onde ele começa e a gente sabe onde ele termina. Um dia mais intenso, um dia menos intenso. Mas a natureza de um rio é previsível. Estão comigo? Vamos lá. Jesus fala que a gente tem uma natureza que é como a natureza de um rio. Totalmente previsível. Um caminho desenhado. Um caminho já, começa aqui, termina ali e é isso. E viver pela natureza da carne é justamente essa vida previsível. Começa no parto, termina no cemitério. Uma curva ali, um pouco mais de intensidade num dia de chuva, um pouco menos numa estiagem, mas a vida é previsível. A gente sabe como começa e a gente sabe como termina. Mas Jesus faz uma outra comparação. Estão comigo? Estamos só na introdução, estamos começando a arranhar. Ele diz assim: mas aquele que é nascido do Espírito. E as línguas originais das Escrituras são maravilhosas. Sabe por quê? Sabe por quê, Albert? Porque é o seguinte, no hebraico, a palavra para espírito é ruá. E a palavra para vento é ruá também. Porque no hebraico é sinônimo, vento e espírito é sinônimo. Quem está comigo? Nos originais, parte do Novo Testamento, a Bíblia foi escrita no grego. E a palavra para esse ar, para esse vento, é pneuma. E a palavra para o espírito é pneuma. Sabe o que ele está dizendo?
Quando você nasce, o seu primeiro nascimento é um desenho como o desenho de um rio. É como o desenho de um? É como o desenho de um? É como o desenho de um? Todo mundo sabe como começa, todo mundo sabe onde termina. Mas quando você nasce de novo, põe para mim o verso de número 8 aqui. Põe para mim o verso de número 8 aqui. Quando você nasce de novo, alguém por favor, põe para mim. Lê comigo, lê comigo, lê comigo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando você nasce de novo, uma vida nova, cheia de oportunidade, uma vida nova que não respeita o curso natural das coisas, uma vida nova se apresenta. Segure na mão de alguém, por favor, me ajude a pregar e diga: quando você nasce de novo, a sua vida não é mais como aquele rio. Sabe onde começa, sabe onde termina. De quando você nasce de novo, a sua vida é como o vento. Ninguém sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. Tem algo novo para acontecer. Eu quero chamar você para viver pelo Espírito. Eu quero chamar você para não viver esse curso natural. Nascido da água, destino previsível. Nascido do Espírito, um destino inesperado. Nascido da água, um destino visível como do rio. Nascido do Espírito, um destino invisível. Nascido da água, um destino que pode ser manipulado pelos homens. A maioria dos rios que nós conhecemos foram desviados, contornados. Deixa eu te dizer uma coisa: mas ninguém até hoje conseguiu contornar o vento, dominar o vento, estocar o vento, levar o vento. Sabe por quê? Porque o que é nascido do vento, o que é nascido do Espírito, não pode ser modelado, conduzido, controlado, armazenado como os homens querem. Quem é nascido do Espírito é como o vento. Ele sopra onde quer, vai para onde ninguém sabe, chega onde ninguém imaginou. Eu vim gritar para alguém aqui nesse auditório e te dizer: o curso natural da vida que os homens imaginaram era um, mas o curso de quem nasceu do Espírito é novo, completamente novo, extraordinariamente novo. Jesus está sentado com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos é homem de religião. E religião, a religião de Nicodemos desenhava um curso como um rio. Previsível, domesticada, controlada. Rios podem ser represados, rios podem ser desviados, mas o vento, Nicodemos estava ali porque sua mente estava fechada no sistema da sua religião. E o que Jesus está anunciando para ele agora é: o que você crê está escrito em pedra. O que eu creio, o que eu vim ensinar, não pode ser escrito em nada assim. A sua lei está escrita em tábuas de pedra, mas a minha lei vai ser escrita em tábuas de carne, de corações.
A natureza que nasce, a natureza carnal, a natureza terrena é presa. A natureza espiritual é livre. A Bíblia sempre vai fazer essas duas comparações. Em Gálatas capítulo de número 3, por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte: há uma Jerusalém da terra e há uma Jerusalém do céu. Ele diz: a Jerusalém da terra é escrava, a Jerusalém celestial é livre. A Jerusalém de muralhas de pedra, ela é fixa, ela é estática, ela é escrava, mas a Jerusalém de cima é livre. A minha natureza carnal é escrava, mas a minha natureza espiritual é livre. Como é que funciona? O curso de um rio. O rio tem um detalhe. O rio representa essa natureza humana. Sabe como o rio corre? Sempre para baixo. Como o rio corre? Sempre para baixo. O rio sempre corre para baixo, até terminar no mar. Mas e o vento? Deus está dizendo: você pode viver essa natureza que sempre vai correndo para baixo. Nasce vivo, termina morto. Ou você pode nascer de novo, soprar por essa vida de maneira que ninguém consegue imaginar, olhando para você e falar assim: de onde veio? Para onde vai? De onde saiu? Onde vai terminar? Como é que pode? Como é que vai? Levante a mão e diga: imprevisível, improvável. Aleluia. Eu vou tentar te explicar, facilitar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Abre lá. Vai dando glória a Deus aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Tem alguém queimando aí já? Verso de número 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se, unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de todos os seus irmãos. Leia comigo agora. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Quando Samuel, João, entra na casa de Jessé, ele começa pela ordem previsível. Qual que é a ordem previsível? O filho mais velho vai ser o rei, o filho mais alto vai ser o rei. Aí Deus diz: não é o mais velho, não é o mais alto. Ok, o segundo mais alto, o segundo mais... Não. Ei, o terceiro, não. Samuel, você está indo na ordem natural. Eu quero fazer na ordem sobrenatural.
você está pensando em rio, eu estou pensando em vento. Samuel, você está pensando na ordem natural das coisas. Eu estou pensando naquilo que os olhos não veem, que a mente não discerne. Samuel, você está pensando de maneira linear, cartesiana, lógica. Você está pensando como um rio. As coisas funcionam desse jeito. Eu vou seguir o jeitinho que tudo funciona. E Deus está te dizendo: ei, eu já lhe dei contexto suficiente para você entender. É como se Deus dissesse assim: eu não sou disciplinado, moldado como um rio. Eu sou um Deus que sou como um vento. Eu me movo de maneira impensável, irracional, ilógica, inexplicável, incalculável. Eu não vou caber dentro do manual da sua religião. Eu não vou caber nas constituições da lei. Eu não vou estar preso nos tratados de teologia, de ciência ou de filosofia. Samuel, você está pensando na ordem como um rio. Eu quero me mexer como um vento. Você ainda está racionalizando a sua vida pela sua natureza humana. E Deus está querendo dizer: eu quero fazer a minha aleatoriedade. Eu quero movimentar de forma inesperada. Eu quero criar as minhas surpresas. Samuel vai do 1 ao 7. Vai do 1 ao... O número 7 no hebraico também é Shevá, que é pronto, acabado, terminado, completo, concluído. Se 7 é fim, 8 é o quê? Um novo. Ele está dizendo: Samuel, você foi do 1 ao 7. Você seguiu o curso natural das coisas. Mas o 8 é o meu novo começo. E ele vem. Quando se olha, a carne não revela nada, mas o Espírito confirma. Pode ver que a chegada de Davi é descrito a sua natureza física: ruivo, de belos olhos, de aparência agradável. Não é assim que está escrito? Descrever o quê? Mas Deus diz assim: meu Espírito está nele, minha presença está nele, minha graça está nele. Eu vou te explicar melhor. Mateus capítulo de número 4. Alguém comigo para dar um glória a Deus aí? Eu estou tranquilo. Alguém está com pressa? Meu voo só sai, eu só preciso ir para o aeroporto 4 da manhã. Estou de boa. Mateus capítulo 4, verso 18. Está comigo? Jesus, vamos lá. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado e seu irmão chamado André,
Eles estavam lançando redes no mar, pois eram. Segura aí para mim no 18, segura aí. O que é que Pedro era? O que é que o pai de Pedro era? O que é que o vô de Pedro era? O que é que os amigos de Pedro eram? O que é que o irmão de Pedro era? Qual era a natureza de Pedro? Põe o 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei. Pedro, quem conheceu teu avô, conheceu teu pai, já disse: Pedro vai ser pescador. Mas eu vim aqui hoje dizer: uma é a natureza da carne, outra é a natureza do espírito. O nascido da carne vai ser pescador, mas o nascido do espírito vai ser pregador. Eu quero que você entenda isso. Jesus está dizendo: Pedro, até hoje você viveu por uma natureza, influenciado por uma natureza. Você era um pescador, tua família é pescador, tua vila de pescador, teus vizinhos pescadores, teus amigos pescadores, todos pescadores. Mas agora eu vim dizer assim, ó, você nasceu primeiro para ser pescador, mas agora eu vou fazer você nascer de novo, para ser o que eu sonhei para você, para ser o que eu desenhei para você. Levante a mão e diga comigo: rompendo com a natureza, para viver uma nova natureza. Sabe qual é o problema? É que a gente olha para Pedro no seu final, a gente olha para Davi no seu final, o rei, o apóstolo, mas em algum momento eles foram chamados como eu e como você somos chamados, e eles tiveram que fazer uma cisão, uma separação. Eu nasci para ser o oitavo de uma família de pastores, e eu vou ficar no campo cuidando de ovelhas. E aí Deus diz: não, agora você vai nascer para o propósito do Espírito. Eu vou te levar para as batalhas, eu vou te levar para os palácios, eu vou te levar para os livros de história. Pedro, você nasceu com uma natureza, tudo desenhava como um rio. Nasceu entre pescadores para morrer um pescador. Nasceu entre pastores de ovelha para morrer um pastor de ovelha. E Deus está dizendo: agora o meu Espírito vai soprar diferente e vai fazer de vocês homens novos, para viver histórias novas. Grite comigo: homens novos para viver histórias novas. Eu nasci dentro de uma família de metalúrgicos. Torneiro mecânico por herança. O desenho estava feito, a história só se repetiu. Com 11 anos de idade, meu pai me acordou de manhã, eu vesti uma calça jeans e uma camiseta velha e fui levado para dentro de uma oficina. Fui aprender a usinar peça, trabalhar com aço, com metal. O desenho estava feito. Filho de torneiro, torneiro será. Jesus, me guarda das piadas agora, das que eu posso fazer, das que podem fazer comigo. Me guarde agora. Concentra, que você consegue. Vamos. Mas teve um dia que eu olhei para aquelas máquinas, olhei para aquilo tudo e falei assim: isso é o que a minha natureza, no romper da bolsa do dia 30 de abril de 77, às 20 horas e 20 minutos da noite,
desenhou para ser. Esse era o rio. Mas eu saí do rio e comecei a voar com o vento. O que eu vim dizer para você? Não é para você largar sua profissão amanhã, não, por favor. Não, porque nós temos um louco que faz, vai dizer que fui eu. Tribulado. Olha para mim. Mas Deus está dizendo para você aqui hoje: existe uma natureza previsível e existe uma natureza surpreendente. Por qual dessas naturezas você quer viver? A previsível, eu já te digo, vai terminar no cemitério. Mas a surpreendente pode levar sua vida a lugares extraordinários, se você aprender e desejar viver pelo Espírito Santo. A minha oração aqui hoje, antes da gente ler os textos da Bíblia, a gente orar e ir embora, é que você possa descobrir a nova vida que há em Jesus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos gritar: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Levante a mão e diga: eu nasci para viver a vida sobrenatural, surpreendente do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor? Dá glória a Deus aí. Podemos cavar mais um pouquinho? Podemos cavar mais um pouquinho? 2 Coríntios 10, verso de número 3. Porque em que ponto a gente está agora? Eu sei que quem nasceu de novo, nasceu para viver como um vento. Eu sei que quem nasceu de novo, não nasceu para viver a vida previsível dos homens. Quem nasceu de novo, nasceu para viver como um vento. Aí você olha para mim e faz a seguinte pergunta: eu sei, já nasci de novo, mas ainda não consegui viver essa vida de liberdade. Já nasci de novo, mas ainda não aprendi a voar. Faz sentido essa pergunta? Faz sentido isso? Não para você, mas para a pessoa que está sentada ali 3 cadeiras para trás de você. Faz, não faz? Quem concorda comigo? Que é para essa outra pessoa. Nasci de novo, mas ainda não aprendi a voar. E por que gente nascida de novo não aprendeu a voar? Tem uma história que se conta de uma águia cujo ovo foi parar dentro de um galinheiro. Chocado pela senhora galinha, o pinto na água nasceu e viveu no meio dos seus irmãos frangos, sendo águia, mas nunca voou. Porque embora nascida águia, não sabia tinha asa para voar, tinha músculo para voar, tinha estrutura para voar, mas ainda não aprendeu a voar. Eu vim pregar para alguém e vim te dizer aqui, em nome do Eterno, você não vai mais viver uma vida rasteira, porque Ele vai quebrar o que tem limitado você de viver a vida no Espírito. Levanta a sua mão e diga: eu quero aprender a viver uma vida no Espírito. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 na tela. Pois embora vivemos como homens,
Não lutamos segundo os padrões humanos. Grita comigo, meu padrão é outro. Verso 4, põe para mim. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, mais uma vez, uma divisão: há algo natural e há algo sobrenatural em nós. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Marca a palavra fortaleza. Fortaleza no grego aí é sofisma. Que palavra é essa? Sofisma. O que é sofisma? Olha para mim. Sofisma é uma ilusão lógica. É quando você raciocina a coisa e pela lógica você diz: é assim que tem que ser. É assim que deve ser. Deixa o texto, meu filho, por favor. Apressado? Quer jantar? O que é um sofisma? É um raciocínio que você coloca e diz assim: tem que ser desse jeito. Filho do pastor de ovelha vai ter que viver, crescer e morrer no pasto. Filho do pescador vai ter que pescar. Filho do torneiro vai ter que ser torneiro. A lógica diz. Mas eu vim te dizer que existe uma arma poderosa do Espírito aqui hoje, que vai quebrar essa lógica para te ensinar a voar. Vai quebrar essa lógica para te ensinar a viver nas asas do Espírito de Deus, para te ensinar a viver a vida sobrenatural que não corre como um rio, mas sopra como um vento. Eu não vivo a vida que corre como um rio, eu vivo a vida que sopra como um vento. Eu não vou respeitar a lógica, a ilusão da lógica, o sofisma da mente, não. A arma poderosa de Deus destrói. Põe para mim o verso 5 agora, vamos lá. 5, leia comigo, igreja, vamos. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa natureza é rebelde, mas a natureza do Espírito é obediente a Ele. A nossa natureza gosta do chão, do seguro. A natureza dele nos faz voar com asas como que de águia. A natureza dele nos faz fluir como um vento. Por isso eu quero te dizer, se você optar por viver a vida do Espírito, tua carne, tua lógica não pode mais te controlar. Que eu termino isso, hein? Tinha umas coisinhas para falar, mas não vamos embora, né? Fica de pé. Não, o irmão ele falou que quer ir embora. Não quer ir embora, irmão? Falou que o Uber já está vindo buscar, já pediu. Olha para mim. A Bíblia vai dizer para mim e para você que a gente não é escolhido por padrões. A gente não é escolhido por lógica. A gente não é escolhido por condição. A gente não é escolhido por posição. Aliás, Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: vede como é a vossa vocação. Não são aqueles que estão no padrão. Deus está chamando a mim e a você para dizer: é para viver uma vida que não está no padrão. Eu vou resumir isso com uma história do livro de Atos. No capítulo de número 3. No capítulo de número 3. A Bíblia diz que todos os dias. Parão.
Você pode me ajudar? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a Bíblia diz que era levado um coxo à porta do templo. E era colocado lá. Me ajuda aí, vai. Para pedir esmolas. Todos os dias era levado um coxo. Todo dia. Todo dia. Se alguém quisesse achar aquele coxo, sabia onde ele estava. Ai, não consegui encontrar com ele hoje. Volta amanhã. Ele vai estar lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ele vai estar lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E na semana que vem, ele vai estar lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem me entende? Quem me entende aqui? Ele vai estar lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Vem cá, Pedro. Vem cá, João. Mas a Bíblia diz que tem um dia que tem dois caras que não são nascidos da carne. Eles não são nascidos da natureza humana somente. Porque o que é nascido da carne é, o que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito? E então um dia, meu irmão, está vindo aqueles que são nascidos do Espírito e vão encontrar aquele vive a vida que recebeu. E a vida que recebeu é extremamente previsível. Mas outros, a vida que receberam era surpreendente. Esse aqui fez, vamos ver se estão lendo a Bíblia. Esse aqui fez o que fazia todo dia. O que fazia todo dia? Estendia a mão. Mas esse aqui, como é que é? Cadê o microfone? Sabe até o texto. Ah, que bonitinho. Ah, eu pensei que esse pessoal aqui só cantava, né? Vocês lêem a Bíblia? Ah, é? 6 horas? Ah, eu pensei que era... Não, eu achei que era... Não, eu pensava que era só botar uma luz, um fundo preto, que as coisas fluíam. É assim? Não, 6 horas, vocês lêem a Bíblia, vocês viram o Novo Testamento? Eu pensei que era só botar uma luz colorida, um painel bonito, uns arranjos worship, uns padzinhos, pá. Como é que é? Esse aqui, fazendo o que sempre fazia. Mas aí chega alguém. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eita! Levante e anda. Você não vai mais viver como todo mundo imaginou que a sua vida ia terminar. Você não vai mais viver pelo padrão que as pessoas desenharam. Você não vai mais seguir o espírito da natureza do homem. Você vai viver o extraordinário. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o que Deus tem. Você vai viver o que o Espírito preparou. Porque